Então, a relação da constelação de Órion com a volta de Jesus não está em uma estrela ou uma nebulosa que está a 1.500 anos-luz distante do nosso planeta. Está relacionada com a posição no céu, onde há um ângulo perfeito para que todos possam ver em qualquer parte do globo. Assim como o movimento alterado, aumentado da rotação da Terra e a posição da constelação faz com que todo olho o veja. Por isso que Ellen White viu, quando ela relaciona os constelados, ela estava vendo a constelação de Órion como fundo da volta de Jesus. Mas o que é essa abertura? O que Ellen White falou? A Bíblia fala de um céu aberto. Como podemos entender? Para entender isso, nós temos, em primeiro lugar, entender a natureza dos anjos. Um anjo pode atravessar uma parede? Será que ele tem um corpo? Será que ele tem matéria? Será que ele tem consistência? Como você pode entender? Qual é a tua visão em relação a um anjo? Se ele pode nos tocar, nos carregar, falar com nós, então tem uma estrutura, ele tem um corpo e tem consistência. Você pode estar pensando, mas como? Os anjos aparecem em algum lugar e desaparecem. Veja bem, na Bíblia não existe nada relatado que um anjo atravessa a parede. Simplesmente, os relatos que existem na Bíblia falam que eles aparecem e muitas vezes chegam próximo às pessoas, com a estrutura, com o corpo, com substância. Um exemplo, Zacarias, quando entrou no templo, ali nos relata que um anjo surgiu, apareceu para ele. No caso de Maria, quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus, naquele momento, o anjo não apareceu para Maria. Ele veio caminhando e chegou-se na frente da sua casa e Maria reconheceu e convidou ele a entrar. Então há duas situações. Os anjos aparecem e ao mesmo tempo convivem com nós. Dessa forma, entendemos que os anjos têm um corpo e são seres criados por Deus. E eles, sendo seres criados, eles têm que ter o quê? Vontade própria, têm que ter a razão, têm que pensar e têm que ter um centro neurológico. Para entendermos se é possível um anjo atravessar parede ou não, nós temos que usar a matemática e a ciência. Ação e reação. Veja bem, se um anjo, por acaso, não tivesse substância, fosse exatamente como muitos imaginam, uma nuvenzinha sem substância, alguma coisa flutuando. Se ele pode caminhar, ele tem que ter o quê? Uma base, substância, para que possa ter um impulso de fixar o pé no chão, para assim conseguir se deslocar. Se ele consegue, ele tem uma estrutura. Se ele não tivesse matéria, estrutura ou substância, ele não conseguiria caminhar, por quê? Algo que sem substância não vai dar apoio. Então, um anjo não pode atravessar parede, porque ele tem consistência, ele tem substância, tem corpo, tem uma estrutura, tem matéria. Você poderia pensar assim, mas ele é formado de uma matéria, um outro tipo de matéria que possa possibilitar isso. Não. Como eu falei, nenhum momento da Bíblia fala algo nesse sentido. Vejam bem, todos os seres, animais, homens, todos eles têm estruturas diferentes, combinações de moléculas diferentes, surgindo um tipo de matéria diferente, mas todos são seres vivos, independente da sua combinação molecular. Então, essa regra também é válida para os anjos. Independente do que eles são formados, a combinação da sua estrutura, mas são seres e têm um corpo e têm uma estrutura. Então, eles estão sobre as leis da física, as leis da natureza. Essas leis não são criadas pelo homem, são estudadas pelo homem. Isso tudo é o entendimento que nós estamos tendo do que Deus fez. Então, por isso que um anjo tem um corpo.
eles não podem atravessar parede, eles simplesmente surgem. Como isso é possível? Se nós não enxergamos os anjos. Se ele tem matéria, estrutura, um corpo, ele deveria ser visível e nós não enxergamos os anjos. Por quê? Vejam bem, através de uma experiência pessoal, como aconteceu comigo, antes de perder minha visão, em 1999, quando eu estava no trabalho, tive uma situação que pode nos ajudar a entender e explicar exatamente o porquê que nós não enxergamos os anjos. Isso aconteceu, como falei, em 1999, onde eu estava no escritório trabalhando, e uma colega chegou e me pediu uma informação. Acessei o computador e, ao me virar para passar a informação para ela, não a enxerguei. Não vi, olhei por toda a sala e não encontrei. Procurei pelo escritório e não encontrei essa minha colega. Ao voltar para a minha sala, ela estava presente ao lado da minha mesa, rindo e perguntando se eu não estava enxergando ela. Eu disse, Paula, eu não te enxerguei, você não estava aqui. E ela disse, não, eu estava aqui todo o tempo. Ficou assim. Enxerguei os móveis, enxerguei os computadores, a sala, tudo, mas ela eu não enxerguei. Numa outra ocasião, fui à sala do diretor para pegar algumas assinaturas e documentos, e nisso ele me convidou que eu entrasse na sua sala, enquanto ele ia resolver um outro problema. Me dirigi até a sua mesa, onde tinha dois bancos, duas cadeiras na frente, e quando eu fui sentar, tive uma surpresa, tinha alguém já sentado na cadeira, e gritou, tem gente. Olhei para trás, vi um senhor, lendo um jornal, Folha de São Paulo, e não vi aquele homem. Fiquei intrigado, comecei a querer entender o porquê disso. Naquela época, minha retina já estava degenerando, e algumas ondas de luz, imagens, eu não estava conseguindo captar, pelo meu movimento da cabeça. E concluí que os nossos olhos são captadores de luz. É o nosso cérebro que faz, forma e monta a imagem. Como a minha retina estava degenerando, ela não captava certas ondas de luz. Mas a minha memória buscava as informações que existiam do registro de imóveis, mesa, cadeira, e colocava no ponto onde faltava. Por isso que eu não enxergava as pessoas, somente os objetos. Então, nós não enxergamos os anjos porque o nosso cérebro não está codificado para enxergar eles. Nós não podemos enxergar os anjos por duas razões. A primeira, nós vamos estranhar sua forma real. A segunda, nossas decisões seriam influenciadas por aquilo que os anjos estariam fazendo ao nosso lado. Em nosso cérebro encontra-se uma região chamada lobo temporal. Fica exatamente próximo a essa região do nosso crânio. Conforme pesquisas e estudos, verificaram que quando nós falamos de Deus ou de alguma coisa relacionada à religião, à religiosidade, essa região do cérebro é acionada. Assim entendemos que é nesse ponto do cérebro onde Deus se comunica conosco.